Oi, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre diagramas mais úteis para a aprendizagem. Na verdade, os 5 diagramas que eu considero os mais úteis para a aprendizagem. Essa série era para ser feita originalmente em 2 videoaulas, mas eu achei que o assunto começou a ficar muito extenso, então eu resolvi dividir em mais videoaulas. Então hoje eu vou falar especificamente sobre os diagramas de Venn. Eu também mudei a formatação em relação à videoaula original, porque eu comecei a ter problemas com o meu software de mapas mentais e eu resolvi aproveitar a oportunidade para aprender a usar uma nova ferramenta. Então, vamos falar sobre os diagramas de Venn, que eu considero diagramas excelentes para raciocínio. E se são excelentes para raciocínio, são excelentes para aprender, porque a gente já viu lá nas nossas videoaulas sobre o cérebro que quando a gente raciocina e para pensar sobre alguma coisa, a gente está ajudando a informação a se ancorar na memória de longo prazo. Então, os diagramas de Venn, apesar desse nome pomposo aí, eles são essas figurinhas que a grande maioria das pessoas já viu em jornal, já viu na escola, tá? Geralmente no contexto de ensino de conjuntos. Só que quando, em geral, né, quando as pessoas aprendem conjuntos na escola, pelo menos as pessoas da minha geração, mais ou menos, os conjuntos são ensinados de uma maneira muito abstrata. E as pessoas acabam não percebendo o poder de expressão dos diagramas de Venn. Tá? Então, eu gostaria de explorar um pouco isso, né, de apresentar esses diagramas de uma maneira menos abstrata, para que você seja capaz de usá-los no seu raciocínio quando você estiver estudando. Então, vamos lá. Os diagramas de Venn, na verdade, eles foram criados para representar conjuntos mesmo, conjuntos de objetos quaisquer. Podem ser coisas, podem ser pessoas, podem ser conjuntos de ideias, podem ser conjuntos de características de alguma coisa. Então, é importante você pegar um conjunto de objetos que tenha alguma coisa em comum entre eles. E o que eles fazem, na verdade, esses diagramas, é expressar relações lógicas. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo aqui é o seguinte. É o exemplo dos grupos de pessoas separadas por interesse. Então, você tem aqui, em azul, o conjunto das pessoas que se interessam por videogames. Em amarelo, o conjunto das pessoas que se interessam por música. Em vermelho, o conjunto das pessoas que se interessam por artesanato. E aqui vem a parte mais interessante. O que tem aqui nesse meio que, na verdade, é parte do conjunto vermelho, é parte do conjunto azul e é parte do conjunto amarelo? O que tem aqui são as pessoas que se interessam tanto por videogames, quanto por música, quanto por artesanato. Tá? E o que tem nessa parte aqui que pega o amarelo e o vermelho somente? Quer dizer, esse olho que aparece aqui, onde tem Alessandra, Bianca e Fernanda. O que tem aqui são as pessoas que se interessam por música e artesanato, mas não se interessam por videogames. Quem conhece a nomenclatura sabe que essas partes aqui de sobreposição entre os conjuntos são chamadas de interseções. E que se eu pegar a parte de fora aqui de 2 conjuntos, por exemplo, eu estou pegando a união. Mas isso é nomenclatura. Tá? Se eu pegar, por exemplo, toda essa parte aqui, pegando todo o azul e todo o amarelo, eu tenho o conjunto das pessoas que gostam de videogames ou de música ou dos dois. Tá? Então, esse é o significado da junção, da união dos conjuntos videogames e música. Certo? Então, na prática, esse é o significado. Quer dizer, toda vez que eu tenho a sobreposição, quer dizer que a pessoa está em um conjunto e também no outro. Ou seja, aqui, Geraldo, Ricardo, Carla e Roberta, eles gostam de videogames, mas também gostam de música. Já Adriano, Josualdo e Patrícia, eles só gostam de música. Né? O único hobby que eles têm é música. Então, dá para você raciocinar um monte de coisas em cima de uma coisa como essa. Eu posso perguntar, por exemplo, existe alguém que goste de videogames e artesanato ao mesmo tempo? Aí você vai ver aqui, videogames e artesanato, tem Alessandra e Bianca, tá? Que também, por acaso, gostam de música, tá certo? Tem alguma pessoa que goste só de videogames e artesanato, mas não goste de música? Não, não tem ninguém, porque seria esse pedacinho aqui que está vazio.
tá? E a Fernanda aqui, o que que ela gosta? Olha, ela gosta de música, ela gosta de artesanato, mas ela não gosta de videogame, que ela está fora do conjunto de videogames. Então, dá para você inferir várias coisas aqui. Então, é uma representação que resume muita informação e relações lógicas entre os elementos dos conjuntos. Então, vamos ver um outro exemplo, que é o exemplo da aprendizagem espaçada. Na realidade, esse diagrama de Venn aqui, ele foi criado para uma videoaula sobre aprendizagem espaçada versus sistema de repetição espaçada, que são dois conceitos diferentes, mas que têm algumas coisas em comum. Tá? Então, o que eles têm em comum está nessa área aqui, que pega os dois, que inclusive, se você for pela teoria das cores, né, aqui é azul, aqui é amarelo. Se você olhar, essa área está meio esverdeada, justamente porque ela é a sobreposição ou a interseção dos dois conjuntos, né? As características da aprendizagem espaçada, que é uma forma de pensar a aprendizagem, e das características do sistema de repetição espaçada. Então, o que eles têm em comum? Eles têm o seguinte: os dois trabalham sobre formas de melhorar a memória de longo prazo. E os dois tentam otimizar o uso do tempo para memorizar informações. Os dois têm base em dados científicos, em estudos científicos. Tá? E os dois são comprovados por estudos empíricos com pessoas. Tá certo? Não é estudo empírico com animais, nada. Com pessoas. Pegaram pessoas e realmente comprovaram que essas duas teorias funcionam bem. Tá? Agora, o que elas têm de diferente? A origem da aprendizagem espaçada é na neurociência. A origem do sistema de repetição espaçada é na psicologia aplicada. Vou pular aqui, tá? Porque essa aula eu vou fazer ainda para vocês. Na aprendizagem espaçada, se pressupõe que um professor seja um guia da aplicação do método. Já o sistema de repetição espaçada, ele é aplicado mais ao estudo individual. Então, você vê o que tem de semelhante entre essas coisas e o que tem de diferente. Quer dizer, dá para você organizar muita informação dessa maneira aqui. Tá? Então, esses são dois exemplos bem interessantes de diagramas de Venn. Só para resumir aqui, diagrama de Venn é isso mesmo. Os conjuntos são representados por curvas fechadas, que por acaso nos meus dois exemplos eram círculos ou quase isso, mas você pode usar qualquer tipo de curva fechada, inclusive desenhada à mão. E as relações entre os conjuntos são representadas pela disposição espacial. Então, se dois conjuntos não se tocam, quer dizer que eles não têm elementos em comum. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um conjunto de pessoas que gostam de artes marciais, tá? Separado daqueles três conjuntos de pessoas que gostam de música, artesanato e videogames. Então, quer dizer que não tem ninguém que gosta de uma dessas três coisas aqui e também goste de artes marciais. As pessoas que gostam de artes marciais gostam só de artes marciais. E as pessoas que gostam das outras coisas não gostam de artes marciais. Essa que seria. E como que eu represento isso? Eu desenho um conjunto sem nenhuma sobreposição sobre os outros conjuntos. Então, essas relações, que elementos estão dentro de que conjuntos, elas são representadas pela disposição espacial dessas curvas fechadas. Os diagramas de Venn são muito bons para se raciocinar quando se tem até três conjuntos, em que você desenha aquelas três bolinhas do primeiro exemplo e consegue ver as interseções e consegue ver tudo direitinho. Se você começar a botar mais conjuntos, o desenho começa a ficar meio complicado de entender. Tá? Então, idealmente, você trabalha com até três conjuntos. E os usos são muitos, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a análise de semelhanças e diferenças entre dois conjuntos, por exemplo, os conjuntos das características da aprendizagem espaçada e do sistema de repetição espaçado. E você também pode usar o diagrama de Venn para entender relações estatísticas, aquelas coisas que você acha em jornal. E sobre estatística, ler aquilo às vezes não é tão simples e às vezes o meio de informação ele é um pouco tendencioso. Então a gente tem que ter um certo cuidado para ler aquele tipo de informação. E nisso os diagramas de Venn podem ser muito interessantes para você raciocinar sobre aquela informação. Eu vou terminar essa videoaula sobre os diagramas de Venn, que é um dos 5 tipos de diagramas que eu acho mais interessantes para aprendizagem, deixando uma atividade, que depois eu vou resolver aqui numa outra videoaula. Tá? Então, a atividade é a seguinte. Você tem uma pesquisa de opinião sobre os supermercados de uma determinada cidade. Então, foram entrevistadas 3.600 pessoas, entre homens e mulheres, maiores de 18 anos de idade. E os resultados foram os seguintes.
1.200 dessas pessoas usam o supermercado A. 1.700 usam o supermercado B. 1.500 usam o supermercado B. 400 usam os supermercados A e B. 150 usam os supermercados A e C. 300 os supermercados B e C. E 50 dessas pessoas usam os supermercados A, B e C, ou seja, qualquer um deles. Aí eu posso fazer várias perguntas aqui, mas uma pergunta que eu vou deixar para você tentar responder é: quantos consumidores preferem ir somente ao supermercado A? Tá? A dica aqui é, você tem 3 supermercados, você tem 3 conjuntos de pessoas, então você pode desenhar isso em forma de diagrama de Venn, com 3 conjuntos. Então, é mais ou menos aquele mesmo exemplo que eu fiz no primeiro exemplo, certo? Então, eu vou deixar essa atividade e provavelmente daqui a uma semana, mais ou menos, eu deixo também a resposta, né? Eu faço uma videoaula mostrando como é que se resolve essa situação aqui, tá? Mas é interessante que se tente. É interessante que você tente, porque na hora que você tenta fazer, a explicação que eu dou depois, mesmo que você faça errado, a explicação que eu vou dar depois vai aderir melhor à sua memória. Então, é interessante tentar, tá certo? Se você realmente tem interesse em entender os diagramas de Venn. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Deixa a sua solução lá nos nossos comentários, certo? Deixa a sua resposta. Vamos ver quem vai acertar a resposta, tá bom? Tchau e até a próxima.